A gente sempre comenta aqui no canal sobre lacunas que ficaram dentro da história de Power Rangers, algumas informações que não ficaram completas, outras que nem sequer existiram. Só que aí, para nossa sorte, nos últimos anos, graças aos quadrinhos principalmente, o universo expandido de Power Rangers vem trazendo informações que complementam e também trazem, digamos assim, novas histórias para antigos conceitos, personagens e momentos da franquia. E no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre um detalhe importantíssimo que envolve a origem da Força do Tempo. Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Olha, eu aqui para mais um vídeo onde nós iremos explorar o universo expandido de Power Rangers. Ainda bem que existe isso, né? Eu costumo dizer aqui com a Ana que a melhor parte de Power Rangers está no universo expandido. Novas histórias, novos personagens e como eu comentei no início do vídeo, nós temos várias respostas para dúvidas antigas da franquia. E se você está chegando no Mega Power Brasil por conta desse vídeo aqui de hoje, fica comigo porque vai ser muito interessante o que a gente vai conversar aqui hoje. Ativa logo o sininho das notificações, que é o famoso Power Sino. Deixa o like e o gostei, porque eu sei que você vai gostar do vídeo de hoje. E outro detalhe, agora o YouTube tem uma função nova, principalmente para quem utiliza a plataforma pelo mobile, pelo celular. Agora tem um botão chamado o Hype, onde você coloca uma pontuação de hype nesse vídeo, que ajuda a pegar o nosso conteúdo e entregar para mais pessoas. Isso ajuda principalmente, galera, canais de nicho, como o nosso, né, que é focado em Power Rangers. Então você coloca uma pontuação, tem um limite que você coloca durante a semana, mas isso ajuda muito a gente no fim do mês. Deixa eu pegar esse livro aqui, porque ele é um pouco pesado, que é o Power Rangers A Jump Through Time, que é um livro de RPG que lançou tem pouco tempo. E como a maioria dos livros de RPG de Power Rangers, nós temos muito conteúdo da lore, da mitologia, muitas histórias e explicações. Esses materiais são lançados pela Renegade Game Studios, não tem em português aqui no Brasil, infelizmente, e são materiais oficiais da Hasbro, ou seja, o que está escrito aqui nesse livro é canônico, faz parte do universo de Power Rangers. E nós temos um capítulo muito interessante aqui, onde fala sobre a força do tempo, sobre a linha temporal, sobre fluxo do tempo e outros detalhes. Até porque é um quadrinho focado em viagens no tempo. O título, basicamente, se a gente for traduzir pra gente, seria Power Rangers pulando através do tempo, pulando através das eras. E assim, galera, para respondermos a pergunta do vídeo, como surgiu a força do tempo, a gente vai precisar voltar ao passado. Olha só que coisa irônica, né? Mas antes de voltar ao passado, para quem não lembra, Força do Tempo é aquela força do futuro que aparece na temporada Força do Tempo de 2001. A temporada, inclusive, é excelente. E essa Força do Tempo vem para o ano 2001 para capturar o Hanzik, um mutante super poderoso que escapou do ano 3000. Só que a gente não tinha nenhuma informação de como surgiu de fato a Força do Tempo. Muitas perguntas ficaram no ar ao longo desses anos e aí veio esse livro para esclarecer pra gente. E nós temos um capítulo importantíssimo que é logo no comecinho, dedicado à linha do tempo central. Abre aspas. Embora certos eventos sejam constantes no fluxo do tempo, um esforço dos viajantes pode mudar o ambiente e como as circunstâncias se desenrolarão. Esses eventos se desenvolveram para desenvolver o fluxo do tempo que conhecemos hoje. Isso é chamado de linha do tempo central, que é o termo que os Eltarianos adotaram e que trabalharam junto com a força do tempo para preservar. Logo de cara, nesse comecinho aí, nós temos informações importantes. A primeira é claro que mexer com o tempo sempre pode dar problema, né? Você está mexendo com o fluxo do tempo. Qualquer coisa que você alterar pode ter repercussões inimagináveis. Um detalhezinho que você mexeu aqui pode alterar toda uma história. E a gente sabe agora que esse termo linha do tempo central foi criada pelos Eltarianos. Para quem não lembra, essa é a raça que pertence Zordon. Lembra? Zordon de Eltar, que são seres, digamos assim, pacificadores. São seres que ao longo dos milhares de anos protegeram a galáxia, principalmente das investidas do Espectro Negro
e também de Dom Ritão. E também temos aí nesse primeiro parágrafo que de alguma forma os Eltarianos trabalharam com a força do tempo. Calma que eu vou explicar qual é essa relação, porque tem mais alguns detalhes que a gente precisa comentar. Nesse livro a gente também descobre que os Eltarianos adotaram a política de intervenção mínima no fluxo do tempo. Segundo eles, algumas coisas precisam de fato acontecer, enquanto outras não devem acontecer. E aí nós temos dois exemplos. Um exemplo onde os Eltarianos interviram e outro onde eles simplesmente ignoraram. Um que eles interviram é bem conhecido e agora também é uma peça fundamental na história de Power Rangers, é que é comentado que foram eles que enviaram o Centurião Azul para o passado para alertar os Rangers sobre a Aliança do Mal, a mensagem do milênio. Então eles precisaram enviar o Centurião Azul para alertar os Power Rangers. E o outro exemplo, que segundo eles não precisou de intervenção, é o do Tom Oliver. O Tom Oliver é o clone do Tommy que foi jogado para o passado, para a América colonial. Então, para os Eltarianos, essa alteração no tempo não é tão significante. Mas Rafael, qual é a ligação de Eltar com a força do tempo? Conta logo isso pra gente. Calma que eu vou chegar, prometo que vou chegar nesse ponto, porque ainda tem alguns detalhes importantes para entendermos essa ligação. A linha do tempo central não é uma construção absoluta, mas os Eltarianos e outros poderes temem que eles podem produzir uma realidade muito mais sombria se mexerem muito com ela. Afinal, galera, se o fluxo do tempo deu aos Rangers inúmeras vitórias, é bem capaz de, se mexermos muito nisso aí, fazer o inverso, né? Imagina só um mundo onde os Power Rangers nunca existiram. E isso seria muito interessante para muitos vilões. E aí vem um lance que muita gente pergunta aqui no canal, que é o seguinte: por que a força do tempo não pode simplesmente intervir em vários momentos, salvar a Terra lá na Batalha Lendária, salvar Terra Venture, enfim, resolver várias tretas de outras temporadas? E aí o livro fala que, infelizmente, certos eventos se tornaram tão centrais para a nossa realidade que eles não podem ser alterados, presos por seus juramentos à linha do tempo central. A força do tempo e outros grupos devem às vezes assistir a grandes calamidades em vez de intervir para preveni-las. E aí eles trazem um exemplo que para mim é o mais claro e mais importante. A gente sabe que é muito injusto e muito triste Zordon ter sido aprisionado por Rita Repulsa lá no tubo, né, no fluxo temporal. Só que isso desencadearia no futuro todo aquele lance que a gente vê lá em Power Rangers no espaço, a Onda Z. E olha só que interessante, porque lá em Power Rangers Hyperforce é justamente a ideia dos vilões impedir que Andros destrua o tubo de Zordon para que a Onda Z não purifique o mal na galáxia. Então olha só como é importante que Zordon tenha sido destruído lá em espaço, mesmo que isso aqui toque o nosso coração. E agora sim vem a resposta do vídeo de hoje. Como foi criada a força do tempo? Qual a origem dessa força que patrulha o espaço-tempo, protegendo o fluxo do tempo, a linha do tempo central? As forças do mal tentaram tomar o controle da linha do tempo central em um grande esforço em algum ponto do futuro distante. E aí nós temos um parágrafo nesse livro que é dedicado a um grande combate que aconteceu no futuro, uma grande guerra que a gente não viu ainda nos quadrinhos com mais detalhes, e aqui é resumido brevemente pra gente. No futuro, uma aliança de poderosos senhores da guerra e conquistadores deixaram de lado suas diferenças e tentaram dominar o universo conhecido. Eles desconsideraram antigos tratados e juramentos para adulterar o fluxo do tempo e começaram a remodelar a existência de acordo com seus caprichos, transformando o próprio tempo em uma arma. Inúmeras linhas do tempo foram substituídas, perdidas, enquanto batalhas intermináveis aconteciam no cosmos. Exércitos de mutantes, indivíduos considerados geneticamente inferiores, seres do futuro, ogros, seres demoníacos que desejavam exterminar a humanidade do passado distante, colidiram com os Rangers de todas as eras. Impérios inteiros surgiram para serem apagados, simplesmente movendo um copo d'água
ou impedindo um cientista de descobrir a cura para uma doença. Juntos, as Forças da Luz e os Eltarianos restauraram a linha do tempo central. Uma grande batalha envolvendo vários tipos de vilões que basicamente alteraram o fluxo do tempo, e os Eltarianos conseguiram resolver toda essa treta junto com seus aliados. Mas e aí? Para prevenir que isso acontecesse novamente, o que Eltar fez? No final da guerra ainda havia muito a fazer. Os líderes proibiram a viagem no tempo e estabeleceram a Força do Tempo para caçar dispositivos de viagem no tempo errantes e violadores. A Força do Tempo continuaria a trabalhar com Rangers de todas as eras e agências externas como a Força Policial Intergaláctica, que a SPD faz parte, para reprimir anomalias temporais e criminosos que buscam abusar do tempo. Para evitar essas anomalias, os Rangers de Força do Tempo utilizam os cronomorfadores com DNA bloqueado. O bloqueio do DNA garante que apenas Rangers específicos possam viajar no fluxo do tempo, e o morfador também trabalha para monitorar a frequência com que eles viajam. Isso não quer dizer que a Força do Tempo sempre tenha sucesso em impedir que outros viajem no tempo. Ou seja, galera, em resumo aí, Eltar junto com seus aliados nessa grande batalha criaram a Força do Tempo para proteger a linha do tempo central. Olha só que informação importantíssima que veio aí pra gente. Isso é interessante, não sei se vocês lembram lá no quadrinho Scenes of the Future, que é aquela graphic novel, nós temos um momento onde o Frax está trabalhando na criação de um dispositivo de viagem no tempo, e ele está usando um Eltariano como cobaia, digamos assim. E a gente estava se perguntando na época como a Força do Tempo tinha acesso aos Eltarianos. Ou seja, eles trabalharam ao longo de todos esses anos juntos para proteger o passado, o presente e o futuro. E só para finalizar, tem um ponto que é destacado aí no livro, que os Eltarianos também são passíveis de erros. Até porque, galera, se a gente for recordar aí nos quadrinhos, nem todos os Eltarianos são bons, nem todos pensam realmente pelo bem, né? Uma grande parte deles são conquistadores, querem conquistar outros planetas. Então tem determinadas intervenções que eles fazem que os resultados não são tão legais assim, né? Eles citam que a maior intervenção e a última que eles fizeram foi justamente ter enviado o Centurião Azul para o passado. Só que isso acabou alterando o tempo. O fato de jogar esse personagem lá para trás mudou o futuro. E isso meio que corrobora com aquela informação que a gente trouxe em um vídeo passado aqui, né? Porque a ideia da mensagem do milênio era impedir que os acontecimentos da Aliança do Mal acontecessem no ano 2000. Só que quando o Centurião Azul foi para o passado, esses acontecimentos rolaram em 98, ou seja, a vinda do Centurião Azul mudou o contexto do futuro. Então isso é um exemplo de como a mínima alteração que você fizer pode desencadear um bocado de coisa. Bem, galera, tem outros detalhes aqui nesse livro que são interessantíssimos. Comenta aqui com a hashtag Escolha do Poder se você quer saber mais sobre viagens no tempo. Não esqueça, é claro, de seguir o Mega Power Brasil nas redes sociais. Estamos em praticamente todos os lugares, Twitter, Instagram, enfim, Blue Sky. E também, se você quer ajudar a gente, além de um like, além de um comentário, de um compartilhamento, tem 3 formas diferentes aqui no Mega Power. A primeira delas é o Mega Pix, que é esse QR Code que está aparecendo aqui em cima, onde você pode mandar o valor que você quiser. A outra forma é aqui no Seja Membro, onde você contribui com um valor fixo mensal. E a terceira e última é através do apoia.se/MegaPowerBrasil, onde você envia um valor personalizado, o que melhor couber em seu bolso. Até porque, para quem não sabe, o Mega Power é o meu trabalho da Ana. A gente vive de falar de heróis coloridos, monstros de borracha, explosões e viagem no tempo. Então você pode contribuir com o valor que você quiser através do Apoia-se, e lá você tem direito ao nosso grupo secreto do Telegram com bastidores tanto do Mega Power quanto da franquia como um todo. E se você é do Seja Membro e do Apoia-se, participa dos nossos sorteios aqui em live no YouTube. E fazendo isso, você vira parte do nosso seleto grupo de heróis como Rafael de Paula, Carlos Alberto Petroni, Alan de Gama, Rodrigo Matos, Antônio Botelho Filho e toda essa galera mó fenomenal que está aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.